muito comum você ter uma perspectiva positiva em relação às suas escolhas, sobretudo quando falamos de vida profissional, de faculdade, de cursos a realizar. Normalmente você tem aquela idealização que tudo será mil maravilhas, mas na verdade sempre haverá alguma disciplina que você não vai gostar de estudar, mas vai precisar para poder passar de semestre e assim se formar. E isso acontece em todos os cursos e com um técnico em química não seria diferente. Por isso, hoje eu quero te falar sobre alguns aspectos que eu não gostei durante o curso técnico e assim, ao compartilhar minha experiência, pode também já servir para que você fique alerta e vivencie o curso de forma mais plena, sabendo que dificuldades sempre haverá em todo e qualquer curso. Como qualquer coisa na vida, nem tudo são flores. Então, não crie perspectivas erradas em relação ao curso técnico em química. Certamente terá uma disciplina que você não gostará de estudar. Bom, quais foram os meus aspectos? Primeira coisa, fazer aula prática em grupo, em algumas disciplinas específicas como microbiologia. Algumas aulas de laboratório da disciplina de microbiologia, a gente tinha que fazer as análises em grupo, porque primeiro não tinha material para todo mundo e segundo, equipamentos, por exemplo, capela de exaustão. Normalmente só tinha 3, 4 no máximo em um laboratório e ali eram formados grupos para colocar a mão na massa. E eu não gostava desses aspectos porque primeiro você não teria como saber em que deveria melhorar, como você estava desenvolvendo a técnica. Então eu não achei que os conhecimentos práticos ficaram tão consolidados porque você segregava, você dividia as partes da aula entre os membros do grupo e assim você não tinha o conhecimento todo da parte prática daquela análise. Uma segunda coisa foi justamente a falta de visita técnica, a falta de aula de campo. Eu não tive nenhuma aula, nenhuma visita técnica em indústrias, em empresas da área química. Então, foi uma coisa muito chata em relação à técnica em química. A gente poderia fazer visitas nos laboratórios das indústrias. Os professores, de certo modo, eles apresentam uma possibilidade de ir em busca de profissionais que já passaram pelo curso e que poderiam abrir as portas de suas empresas, ou profissionais que estão em cargo de liderança e poderiam conseguir essas oportunidades. Então, eu achei que faltou muito essa preocupação dos docentes e da coordenação do curso em colocar mais de perto a vida acadêmica do aluno com a realidade do mercado de trabalho. A gente não teve nenhuma aula prática, na verdade, nenhuma visita técnica, nenhuma visita de campo durante técnica em química. Uma terceira coisa foi justamente a falta de direcionamento em relação a estágios. Então, a gente não tinha, por exemplo, essa instrução de, olha, existem vagas disponíveis para empresa tal, orientação em relação a estágio, em relação à realização do relatório de estágio, não teve esse aspecto, fica aprendendo tudo sozinha, perguntando, conversando com quem já tinha passado pela mesma situação que eu. Então, eu acho que faltou também, durante o curso técnico em química, ter esse maior direcionamento para as questões burocráticas no fim do curso. Como, por exemplo, o aluno saber estruturar o seu relatório de estágio. Ele vai precisar apresentar. Falavam muito sobre isso, só que no meu caso eu não precisei apresentar no dia que eu fui levar o meu trabalho, né, a minha tese, digamos assim. O professor tinha perguntado se eu estava com a apresentação pronta, só que eu nunca tinha sido instruída que eu precisava apresentar oralmente também. Então, assim, faltou muito esse aspecto de orientação em relação às questões burocráticas do fim do curso. E, por fim, uma coisa que eu não gostei durante o técnico em química foi da disciplina de tecnologia de alimentos. Porque, na verdade, a gente não teve aula. Essa disciplina, ela ficou meio que sem professor. E um professor, para não deixar a gente sem aulas dessa matéria, e ele era o coordenador do curso, ele resolveu ministrar a disciplina. Só que, na verdade,
Eu compreendo que ele não tinha formação específica na área, ele não era da área de alimentos, ele era engenheiro químico, mas simplesmente as aulas se basearam em seminários. Então, teve grupos que ficou com seminários de geleia, sobre chucrute, sobre refrigerantes, sobre massas e biscoitos, então a gente não teve realmente aula em relação a questões alimentares durante técnica em química. O que a gente aprendeu foi sobre os seminários que a gente executou e que a gente assistiu durante o semestre. E eu quis trazer esse vídeo aqui no canal porque justamente eu não quero que você tenha uma perspectiva errada, idealista do curso de técnica em química. Vai ter situações, vai ter matérias que você não vai gostar, mas você precisa buscar meios de superar essas limitações, essas dificuldades que estão presentes em todo e qualquer curso. Então, se fosse hoje, por exemplo, eu pegaria essas matérias, como por exemplo esses assuntos da tecnologia de alimentos, e buscaria assistir videoaulas, buscaria assistir como é o processo. Hoje aqui no YouTube nós temos vários vídeos, essas possibilidades de compreender como é na prática a formação de uma massa, de um biscoito na indústria alimentícia. Então eu buscaria ver vídeos em relação ao processamento, as matérias-primas, os termos técnicos, as normas que regem a produção desse alimento. Então eu buscaria sanar essa limitação